paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a esta programação, a este culto no seu lar. Quero te convidar a orar comigo agora. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua bondade. Pedimos, Senhor, que a tua graça invada este lar, que a tua palavra, Senhor, tenha efeito sobre a vida do teu filho e da tua filha que agora está acompanhando. Nos abençoe e recebe o nosso culto, é a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a louvar a Deus com o hino de número 4 da nossa harpa cristã. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Ele faz isso por mim, faz por você. Deus cuidará de ti no teu viver.
Ouça agora. Ele te entende, te ama bem. Aleluias. Deus velará. Cante alegremente. Oh, aleluia. Acompanhará, Deus zelará por ti. Oh, glorificado Senhor, aleluia. Descansa no Senhor. Acredite no Deus que você serve. Ele vela por você noite e dia, até quando você não pensa e não imagina. Aleluia! Eu quero te convidar a acompanhar uma leitura bíblica comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43 e o verso de número 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Receba essa palavra e logo mais estaremos meditando neste texto. Nós vamos agora ouvir a nossa mocidade louvando o nome do Senhor. E gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça.
Que lindos louvores nós temos escutado. Eu quero te pedir agora que, se essa programação está te alcançando, está trazendo palavras de paz para você, compartilhe com mais pessoas. Aproveite e, antes de deixar esse vídeo, deixa um joinha, isso ajuda o YouTube a entender que essa programação é especial e pode atingir tantas outras pessoas. Nós vamos agora continuar louvando a Deus com os nossos adolescentes.
Graças a Deus, que louvor abençoado acabamos de ouvir. Nós vamos agora, meus irmãos, contribuir com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós temos o nosso QR Code que está aqui na tela e você pode fazer isso com seu coração voluntário. Eu creio que Deus ele tem bênçãos grandes para serem derramadas sobre o seu povo. Enquanto nós ofertamos, as nossas irmãs do Círculo da Oração estarão oferecendo um louvor a Deus. Triste, desespero insiste em te abater, angústia invade o seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Seus joelhos, em meio a lágrimas você clama a Deus, sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir, e em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer, Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso poder mais uma vez entrar na sua residência através das nossas redes digitais. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Elias, que nos franqueou este momento de compartilharmos algo da parte do Senhor para a nossa meditação. Eu quero convidá-lo a uma leitura no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 1 e o verso de número 23, que nos diz: Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando nós olhamos para a história do judaísmo, para o povo de Israel, nós bem sabemos que os nomes das crianças eram dados conforme situações, conforme momentos. Nós vemos que Jacó recebe seu nome e ali traria o significado de suplantador. Nós vemos tantos outros homens da Bíblia Sagrada que recebem seus nomes, como Manassés, entre outros. Recebe o nome por conta de um momento, por conta de uma situação que os seus pais viveram. Quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos Maria recebendo a visitação do anjo do Senhor, e José e Maria não tiveram a oportunidade de dar um nome para Jesus, mas eles já recebem a incumbência de que o nome de Jesus seria Emanuel, que para a nossa tradução quer dizer Deus conosco. O próprio Pai, o próprio Deus, o próprio Jeová, ele já dá o nome para a criança, não marcando o momento do que ela viveria, ou não marcando somente um momento do ministério de Jesus, mas ele mostra através do nome de Jesus que Deus sempre esteve conosco. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Jesus em alguns momentos da história. Se você olhar para o livro de Gênesis, você vai olhar o cordeiro que Abraão recebeu ali naquele momento em que iria oferecer em sacrifício seu filho Isaque. Em Gênesis, aquele cordeiro apontava para Jesus. Em Êxodo, o cordeiro da Páscoa era Jesus. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é a cidade de refúgio. Em Josué, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o nosso profeta confiável. No livro de Reis e Crônicas, ele é o nosso soberano. No livro de Esdras, ele é o nosso escriba fiel. Em Neemias, o reconstrutor de tudo que está destruído. Em Esther, ele é o Mordecai assentado fielmente no portão. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, ele é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Em Amós, ele nos leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sonfonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador da nossa herança perdida. Em Zacarias, ele é a nossa fonte. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas.
Em Mateus, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o operador de milagres. Em Lucas, ele é o Filho do homem. Em João, ele é a porta pela qual todos nós devemos passar. Em Atos, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, ele é a nossa justificação. Em Coríntios, a nossa ressurreição, e é ele que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude do Deus encarnado. Em Tessalonicenses, ele é o nosso rei que virá. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado que um irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. E em Apocalipse, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que voltará para buscar a sua igreja. Então, meu irmão, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos o Deus conosco todos os momentos. Nós vemos Jesus presente em todos os momentos na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite. Eu te convido a compartilhar essa programação com alguém que precisa entender que Deus está conosco, que Deus é o nosso refúgio, que Deus ele está presente no nosso meio. Aleluia! Muitas das vezes a gente se sente sozinho, mas a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele está no meio. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando nós olhamos, meus amados irmãos, para a Bíblia Sagrada, João diz que ele habitou no meio de nós. Deus está conosco. Enquanto eu prego essa mensagem, o Senhor ele está aqui conosco, mas também ele está aí na sua casa. Neste momento que a palavra está sendo ministrada, o Senhor te visita, visita as tuas causas, seus sonhos, suas ansiedades e suas dores. Quando nós olhamos Isaías, no capítulo de número 43, e o verso de número 2, o Senhor se faz presente quando diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. O Senhor está dizendo para nós, de uma maneira muito clara: independente da situação, eu estou contigo. Independente da situação, eu não te deixo. Glória a Deus. E esse texto de Isaías, me permita meditar contigo um pouco de minuto. Quando o Senhor fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quantas águas nós temos passado? E às vezes nós passamos pelas águas do medo. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, se você puder, verifique aí na sua Bíblia, no capítulo 4 e no verso de número 37. Nós conhecemos muito bem esse texto. E diz a Bíblia que levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Às vezes, irmãos, nós estamos passando pelas águas do medo. Os discípulos que ali estavam naquela embarcação, Jesus está dentro do barco, Jesus está dormindo na polpa do barco. E é interessante que a história nos diz que o vento estava nervoso, que as águas estavam batendo sobre o barco, estava entrando água por dentro do barco, e os discípulos não dando conta, eu imagino cada um com seu balde ali,
tentando tirar água, e quanto mais eles tiravam água, mais água chegava, e eles preocupados com aquilo, e chega um momento que eles falam: não temos mais condição de lutar contra as águas. Alguém acorda Jesus. Irmãos, e como é bom saber que Jesus está no barco, porque às vezes nós estamos com Jesus na nossa vida, nós cremos, temos a Bíblia Sagrada como regra de fé, caminhamos com Jesus para todos os lados, mas parece que quando a gente precisa tomar alguma decisão, nós deixamos Jesus de lado e tentamos fazer da nossa maneira. Mas escute isso que o Senhor está falando contigo nessa noite. Preste atenção nesta mensagem. Não basta ter Jesus no barco, mas você precisa pedir conselhos a Jesus das decisões que devem tomar. Mas não quando o mar estiver bravio. Antes do mar estar bravio, procure tomar decisões segundo a orientação de Deus, porque o Senhor está conosco. E eles chegam no momento de desespero, nas águas do medo, e eles falam: Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos perecer? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando Jesus foi chamado para dentro do problema, nós bem sabemos que o vento é responsável por soprar no mar, e quando ele sopra, as ondas ficam furiosas. Veja só que Jesus, ele não chama primeiro o mar e conversa primeiro com o mar, porque ele sabia que o mar só era o resultado de um efeito do vento. E Jesus vai na raiz do problema e fala: o vento, cala-te. E automaticamente o mar entrou numa bonança. Receba nessa noite essa palavra da parte de Deus. O Senhor está entrando em áreas que você talvez desconheça. O Senhor está te visitando hoje na raiz do teu problema. O Senhor está aprofundando-se aonde foi gerado o problema, aleluia. O Senhor está indo aonde os teus olhos não conseguem enxergar, aonde a tua mão não consegue enxergar, aonde a tua mão não consegue chegar. O Senhor está chegando hoje aonde você não imagina. Ele está indo na razão do problema. Ainda que você passe pelas águas do medo, o Senhor está contigo. Receba nessa noite essa palavra da parte de Deus. O salmista, no Salmo 124, no verso de número 1, ele diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Aleluia. Se não fora o Senhor que estivesse contigo, quem sabe as enfermidades já teriam minado a tua vida. Se não fosse o Senhor que estivesse contigo, quem sabe a depressão já teria tirado a tua vida. Se não fosse o Senhor que estivesse contigo, quem sabe as tuas decisões teriam levado você para as profundidades do inferno. Mas o Senhor até agora, Ele está falando: eu estou contigo, eu estou contigo. Talvez você não veja, talvez você não enxergue, talvez você até queira questionar: será que nessa situação estou passando sozinho? Mas o Senhor te trouxe nessa programação para te dizer: eu estou contigo. Quando passares pelas águas, fique tranquilo, eu estou contigo. Aleluia. Nessa embarcação Jesus entrou com você. O clima está difícil, a ventania pode ser forte, mas Jesus está se levantando nessa noite da polpa do barco. Oh glória! E ainda que Jesus não esteja na tua embarcação, se você clamar a Ele, eu creio que Ele vem andando por cima das águas. Oh glória! E vai haver calmaria sobre a tua vida. Oh, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Nós sentimos a presença de Deus neste lugar. Mas há um segundo momento que o Senhor fala, que se nós entrarmos, se passarmos pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Nós falamos das águas, mas também existem os rios. E quando olhamos para esse texto, a minha mente vai para o Mar Vermelho. O povo saiu do Egito. O povo está caminhando rumo à sua liberdade.
Faraó vem logo atrás e chega ao final do dia, esse povo arma acampamento na frente do Mar Vermelho. E existem rios de dúvidas que às vezes nós precisamos passar para ver a glória de Deus sobre a nossa vida. Eu imagino a cena, meus irmãos, quando Moisés chega e ali nós temos o primeiro condomínio fechado, quando o povo está reunido naquele lugar, e eles passam a madrugada inteira escutando o Faraó do alto, gritando que amanhã pela manhã vocês vão morrer ao fio da minha espada. E eu imagino o pai de família se levantando, a primeira reunião de condomínio. Eles se reúnem diante de Moisés e questionam a Moisés. Começam a dizer que no Egito tinha lugar para ser enterrado, pelo menos. Começam a questionar a Moisés a respeito daquela situação, de como eles deveriam lidar com aquelas ameaças. Muitas das vezes nós estamos diante dos rios das dúvidas. O povo de Israel olhava na frente, tinha um Mar Vermelho, atrás vinha Faraó, dos outros lados cercado de montanha, não tinha para onde fugir. Para eles ali era o ponto final da história daquele povo. Alguns já estavam dizendo que Deus os havia levado para aquele lugar para que eles passassem vergonha e morressem na mão de Faraó. Mas é interessante que Moisés se levanta, glória a Deus. Moisés, ele escuta o povo e ele se retira, e a Bíblia diz que ele sobe numa pedra diante do mar. E ele questiona a Deus. E a resposta do Senhor é: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Toca no mar, Moisés. Irmãos, é no momento de dúvida, é no momento de dificuldade, que o Senhor quer usar o que você tem. Às vezes a gente está procurando solução lá fora, estamos procurando solução em A, em B, mas às vezes Deus quer usar o que você tem aí. O que Deus ele quer usar é aquilo que está nas tuas mãos. E ele questiona: Senhor, e agora? E Deus fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Mas marchar para onde? Para onde que nós vamos? Mas, irmãos, Deus sempre tem uma porta de escape. E quem sabe você está vivendo neste momento rios de dúvidas. Você está navegando em águas que não vêm respostas. Mas Jesus está te dizendo: usa o que você tem. Às vezes é um pouquinho de fé para você dobrar o teu joelho e falar: Senhor, faça a tua vontade. Não precisa muita coisa, não precisa esperar um grande congresso, não precisa, quem sabe, você esperar alguém que tenha o dom da cura, mas você pode, neste momento que está aí na tua casa, o Senhor está te dizendo: usa o que você tem. Aleluia. E através da tua vida, Deus vai mudar a história de muita gente. Você pode até não entender porque chegou até aqui, mas Deus está te falando: tem coisa contigo que dá para usar. Parece que você chegou no limite, no ponto final. Jesus está dizendo: eu tenho um caminho, ou melhor, Jesus está te dizendo nessa noite: eu sou o caminho. Eu sou a saída que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. Isaías no capítulo 59, verso de número 19, a sua segunda parte diz que vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Jeová Nissi é a nossa bandeira. A promessa, irmãos, é que o teu inimigo submergirá, mas as águas da dúvida, elas não vão te afogar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você não vai naufragar, você não vai morrer com esta dúvida, você não vai morrer nesse estado. Se prepare para um novo tempo, porque Deus está trazendo resposta para a tua vida através dessa palavra.
Glória a Deus, glória a Deus. Mas o texto de Isaías continua dizendo: quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Me permita falar sobre o fogo da decepção. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada em Daniel, no capítulo 3, nós vamos ver a história muito conhecida de 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles rapazes vieram como cativos para a Babilônia. E ali eles estão, e foi ortogada uma lei que deveriam todos os habitantes de todas as nações daquela terra, quando tocasse a campainha, todos deveriam se prostrar diante da estátua. E chegou o dia que a estátua foi instituída, a campainha foi colocada, e chegou o momento de tocar a campainha. Todo mundo que estava naquela cidade, de todas as nações, e pasmem os irmãos, inclusive os israelitas, eles se dobram diante da estátua. Mas daí tem Sadraque, Mesaque e Abidnego, e quando eles começam a analisar a situação, eles começam a lembrar dos ensinamentos que eles tiveram. Quando eles lembram dos ensinamentos no Pentateuco, nos 10 mandamentos, que diz que eles não deveriam se dobrar diante de imagem alguma, não deveriam adorar a outro Deus se não fosse o Deus Jeová. Eles lembram disso e falam: nós não vamos nos dobrar. Agora eu quero que o irmão pense comigo. Está todo mundo dobrado, todo mundo ajoelhado, e 3 rapazes de pé. Eles viraram o destaque da cidade naquele momento. E o rei ficou sabendo da notícia e mandou acender a fornalha 7 vezes mais. A fornalha estava tão quente que o soldado que foi levar os rapazes, ele morreu antes de chegar perto da fornalha. Quando eu leio isso, eu começo a entender que o milagre desses rapazes não começou dentro da fornalha, mas já começou no caminho da fornalha. Oh, glória! Olha que coisa linda, meus amados irmãos. Aqueles rapazes estão sendo levados para a fornalha, o soldado que levava, ele já saiu queimado dali, morto. Mas os rapazes continuam. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está te dizendo, mas Ele não vai te livrar da fornalha, mas vai te livrar na fornalha, porque Ele precisa mostrar que Ele é Deus na fornalha sobre a tua vida. Glória a Deus. Tem muita gente que no caminho da fornalha já parou, já caiu, mas você continua. E quando esses moços estão lá dentro, passeando lá dentro, a Bíblia diz que Nabucodonosor olhou e disse: nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? E os assessores que ali estavam falaram: lançamos. Só que Deus abriu a visão de Nabucodonosor. Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar a fornalha onde você está, para que o inimigo veja a glória de Deus que opera na tua vida. E ele disse: porém, eu vejo 4 homens soltos. Eles entraram atados, mas agora eu estou vendo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles. Oh, glória! E o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente. Acredito que agora a temperatura eles diminuíram um pouco. E ele grita: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então veio Sadraque, Mesaque e Abidnego e saíram do meio do fogo. E ajuntaram as maiores autoridades que ali estavam. E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos,
nenhum cabelo da sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Eu creio que você que está me assistindo já participou de algum churrasco. E o churrasqueiro e as pessoas que estão ali do lado, quando termina o churrasco, a gente sai dali defumado, com cheiro de churrasco. Esses moços estavam dentro da fornalha, não tinha cheiro, a roupa não queimou, o cabelo não queimou, o corpo não queimou, porque, irmãos, quando eles estavam dentro da fornalha, Deus estava com eles. E eu quero te dizer nessa noite, Deus está contigo nessa fornalha. E entenda uma coisa, os teus bens não se queimarão, a tua saúde não será afligida. Fique em paz, porque na fornalha o Senhor está contigo. Aleluia. E é interessante que termina o texto, Nabucodonosor falando: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. E ele naquele dia fez um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus destes rapazes, seja despedaçado e as suas casas seja feito um monturo. Deus, ele vai usar esta fornalha para mudar decretos na vida de pessoas. Entenda uma coisa nessa noite, em nome de Jesus: o Senhor, ele tem um novo tempo para a tua vida. Pastor, mas está difícil ficar dentro da fornalha. Mas Deus está conosco. Dentro da fornalha o Senhor está conosco. A sua veste não vai ser queimada, o cabelo não vai ser atingido. Fique em paz, o Senhor está cuidando de você. Deus está conosco. Eles entraram na fornalha amarrados, mas saíram da fornalha livres. Aleluia. Eles entraram dentro da fornalha sobre acusação, mas quando eles saem da fornalha, eles foram exaltados pelo rei. Se prepare, porque o tempo de exaltação vai chegar na tua vida. O tempo de cantar vai chegar. Alguém pode estar te acusando, pode estar te apontando, mas o Senhor te diz nessa noite: dentro da fornalha fica tranquilo, pode passear. Na fornalha eles foram soltos, desamarrados. É interessante que até as cordas que os amarravam, o fogo atingiu. Oh glória! Na fornalha eles ouviram a voz do rei. Se prepare para ouvir a voz do rei nessa noite. Na fornalha eles se tornaram testemunhos da glória de Deus. Na fornalha, aleluia, por causa da fornalha, Nabucodonosor mudou o decreto. Deus tem um novo tempo para a tua vida. Eu quero concluir esta mensagem nessa noite. Deus está na fornalha contigo. Deus está conosco. O Senhor está presente a cada momento. Quem sabe você está se sentindo sozinho, sozinha nessa noite. Mas o Senhor está dizendo: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. O Senhor fez uma promessa que não nos deixaria sós, mas que enviaria o Consolador. E Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo está aí testificando essa palavra no teu coração. Oh glória! Enquanto eu prego aqui, o Senhor está firmando esta palavra no teu coração e dizendo: eu estou contigo. Eu estou presente na tua casa. Eu estou presente nos teus sonhos, na tua vida, no teu ministério. Eu não te deixei em momento algum. Mas eu quero te fazer um convite. Ou melhor, eu quero fazer 2 convites aqui nessa noite. O primeiro convite é você que se afastou da presença do Senhor e essa programação chegou à tua vida. Eu quero te dizer que se você chegou até aqui, é porque Deus tem um propósito ainda na tua vida. Que o Senhor ainda tem planos para contigo. O Senhor ainda quer fazer algo através de você neste tempo. E se você se afastou, eis a oportunidade de receber Jesus no teu coração novamente. Você pode ter se decepcionado com o homem, se decepcionado com tantas coisas, mas Jesus está falando nessa noite: eu quero estar com você. Me permita estar com você. Oh glória! Pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu quero me reconciliar. Escreva aí no nosso chat: eu quero.
aonde você estiver, o meu Deus, Ele é onipresente, Ele está aqui comigo neste momento, mas Ele está aí com você. O Espírito Santo está aí te convencendo de tudo isso. Chegou a oportunidade de voltar. Mas eu quero orar por você também, meu irmão e minha irmã, que está passando pelas águas, que está passando pelos rios, que está passando pelo fogo. O Senhor promete nessa noite, nada vai arder sobre você, as águas não vão te afogar. Oh glória, fique em paz. Eu quero orar por você nessa noite também. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos pela tua palavra, te glorificamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Pai eterno, eu oro agora junto com meu irmão e com a minha irmã. Eu não sei se são pelas águas, se são pelos rios, ou se são pelo fogo, Senhor, que eles estão passando. Mas o Senhor fez uma promessa que se nós passássemos por estes lugares, o Senhor estaria conosco, porque Tu és o nosso Emanuel. Senhor, abençoa agora o Teu filho, a Tua filha, ao Teu filho que está voltando, a Tua filha que está, Senhor, te recebendo nessa noite. Que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida e que esse seja um novo tempo, tempo de paz e tempo de bênçãos. Senhor, continua abençoando a Tua igreja, abençoando o nosso ministério, os nossos pastores. Nós te pedimos isso no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Queremos agradecer a Deus, irmãos, por essa mensagem. O Senhor está conosco, o Senhor está aí na tua casa. As nossas semanas serão uma semana abençoada e eu quero te convidar na próxima sexta-feira, às 20 horas, na rua Ricardo Cavaton, número 300, aqui na Lapa. Nós estaremos com o nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Venha aprender mais sobre a Palavra de Deus. No domingo de manhã, às 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E às 18h30, no domingo à noite, temos um grande culto de adoração a Deus. Se você puder, traga a sua família. Estenda as tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre as vossas vidas. E se você crê nisso, diga amém. Deus te abençoe. Te dizer que o concerto continua de pé. Não temas tornar-se-ão em nada. Aleluia! Nada pode calar um adorador. Não existem prisões. Cantando a O amanhã não nos amedronta, porque o nosso Deus está vivo. Dá-nos direção. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar, amor?